Primeiro, os jovens quem são? Quem é o jovem? Primeiro, é alguém que vive mais do presente do que alguém que se prepara para o futuro. Ele é alguém que recebe um prestígio enorme de forças monumentais, como a mídia, o consumo, né? E ele tem uma visão internacional mais do que local. O que o jovem quer? O jovem quer encontrar os seus iguais, a sua galera, ele quer se encontrar através dos outros. Ele quer experimentar, no entanto, é um experimentador de tudo, inexperiente. 3, ele quer escolher afirmar sua autonomia, afirmar sua liberdade e a sua individualidade. 4, ele quer participar da sociedade. E daí vem querer mudar o mundo, querer justiça social, querer manifestar um certo heroísmo, um forte senso ético e utópico. E ele quer brilhar, quer ser reconhecido, quer ser valorizado. No entanto, ele ainda é um ser dividido, vulnerável, angustiado, oscilante. Então, o jovem tem esses dois aspectos. Os resultados do censo de 2010 sobre religião, divulgados em junho de 2012, mostram que conhecer, envolver-se com a juventude tornou-se um elemento estratégico para as religiões, mais do que simplesmente uma pastoral dos jovens, mais localizada. No caso do catolicismo, é importante perceber que houve maior perda de fiéis entre as mulheres e entre os jovens. Há uma certa antipatia aí. Há menos católicos até 29 anos em 2010 do que havia em 2000. Crianças e jovens, em conclusão, estão deixando de ser católicos. Os homens são a maioria no catolicismo, enquanto que as mulheres são a maioria em todas as outras religiões. E as mulheres é que levam as crianças e os jovens para a educação na sua religião, na religião delas. Os católicos são maioria com 40 anos. E na faixa acima de 80 anos, são 75%. Quando a gente sabe que as mulheres é que sobrevivem mais, então a gente vê que as mulheres com mais de 80 anos fazem a maior parte do catolicismo nessa faixa de idade. Então, as novas gerações estão mais afastadas das igrejas tradicionais em geral, catolicismo inclusive. Tá? Estão ganhando espaço os pentecostais. Agora, eles são maioria entre os 5 e os 14 anos. E os sem religião crescem também entre os jovens. Há um desencanto, não só entre os jovens e as igrejas tradicionais, mas e entre as religiões em geral. E aí eu concluo que é o seguinte: no entanto, o mais importante não é a perda de fiéis, mas é a perda do fulgor da chama das religiões ou de algumas religiões. O importante não é a perda de fiéis, mas é a perda de autoridade, a perda de confiabilidade. Como é que se vai construir isso? Primeiro, a gente deve considerar juventude como um fenômeno plural, são as juventudes. Segundo, quem o jovem é, o que o jovem quer e do que o jovem precisa. O jovem é alguém que vive mais o presente, que ganha um enorme prestígio sem merecer do consumo e das mídias, e ele tem um sentido de internacionalismo importante. 2, o que o jovem quer? Ele quer encontrar os seus iguais, ele quer se encontrar através dos outros, ele é um experimentador, no entanto, inexperiente, ele quer escolher, exercer sua liberdade e ele quer participar da sociedade para construir um futuro melhor para a sociedade. E ele quer brilhar, quer ser reconhecido, quer ser valorizado. Ele precisa de educação, sobretudo. Ele precisa de emprego, de trabalho, a partir daí ele quer participar da política e ele quer segurança, porque o setor demográfico dos jovens é muito vulnerável.
A religião supre algumas dessas necessidades, mas não todas. O jovem tem uma visão favorável às religiões, no sentido que elas lhe oferecem exemplos, valores, solidariedade. No entanto, o jovem tem uma visão crítica, importante, significativa para com as igrejas concretas. Porque elas estimulam o fanatismo, o conformismo, proclamam-se donos da verdade, isto é, o dogmatismo. A Igreja Católica precisa atentar se ela está oferecendo surpresa, autonomia, compreensão da sexualidade, do feminino e se ela dá espaço de participação efetiva do jovem. Qual é a influência das religiões sobre os jovens? Eu queria inverter a questão. Qual é a influência dos jovens sobre as religiões? Isto é, as religiões conhecem a juventude? A partir de que tipo de experiências ou de conhecimento? As religiões admiram a juventude ou querem usá-la apenas? Aprendem com ela? O quê? Os universitários, por exemplo, que eu pesquiso, dizem que as questões mais importantes para eles são família, amigos, estudo, trabalho, no finalzinho a política e a religião. Então é importante perceber o que andou desde 1979, quando a CELAM, em Puebla, fez a sua opção preferencial pelos pobres e pelos jovens. O que a gente vê a partir do censo demográfico de 2010, os resultados sobre religião foram divulgados em 2012 apenas, mostram que o catolicismo perdeu um segmento importante entre as mulheres e os jovens. E as mulheres é que educam seus filhos para as suas religiões, no caso, o catolicismo. Os homens são a maioria no catolicismo, enquanto que as mulheres são a maioria em todas as outras religiões pesquisadas. E a mulher é um elemento estratégico nesse quadro religioso. Os católicos são uma religião mais masculina e mais idosa. As novas gerações se afastam das igrejas tradicionais e das igrejas em geral e encontram um maior respaldo entre as igrejas pentecostais. No entanto, é preciso pensar qual é a razão disso. O mais importante não é a perda de fiéis, mas a perda do fulgor da chama.